Hello Dev, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai refatorar o aplicativo de lista de tarefas que foi desenvolvido aqui no canal, para deixar ele mais organizado e fácil de manter. Eu vou te mostrar como usar resources no Android, onde a gente vai centralizar textos, espaços, cores, em vez de deixar tudo espalhado no código. A gente vai manter uma padronização do nosso aplicativo. Isso facilita muito na hora de fazer a manutenção do app. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou desenvolvedora Android há mais de 6 anos, e minha missão aqui é te ajudar, você que está começando ou quer evoluir como dev Android. Agora vamos embora refatorar. Let's bora! Bom, a gente tem aqui nossos 4 principais arquivos que a gente vai dar uma olhadinha com mais calma. A gente tem aqui esse task card, ele representa o layout de uma tarefa, né? A gente tem o task list screen, apresenta a lista toda, né? Quando a gente tem tarefa, a gente mostra a lista das tarefas. E quando não tem, a gente mostra a lista vazia. Temos o empty screen, que é nesse caso, essa representação aqui. E a gente tem o nosso bottom sheet. O que essas classes têm em comum? Todas elas, durante a implementação, a gente colocou os textos todos espalhados aqui no código. Todos eles, tanto texto quanto questão de cor, eles estão aqui espalhados no código. Quando a gente começa a programar, é super comum a gente ir escrevendo e colocar esses valores totalmente direto no código. Textos, cores, isso vai funcionar, isso não vai impedir do app funcionar. Só que aí, quando o app vai crescendo, ele vai começando a ficar mais difícil da gente manter. Por exemplo, se a gente quiser manter uma padronização de cor e aí eu precisar alterar essa cor, não quiser mais usar a cor padrão, esse verde aqui, quando eu for fazer os ajustes, eu vou precisar pesquisar no projeto todo para ver onde está sendo utilizado essa cor, para aí sim ir mudando uma por uma. Então, se a gente fizer essa padronização, eu só altero no arquivo fonte essa cor e ela automaticamente vai refletir nos outros arquivos. Então, a gente refatorando tudo isso, utilizando os resources, a gente deixa tudo centralizado. E é isso que a gente vai aplicar aqui. Vamos começar por nossas strings. Aqui no projeto, a gente tem aqui no res dos resources, que representa o resource. Em values, a gente tem esse arquivo string. Então, vai ser nesse arquivo aqui que a gente vai adicionar todas as nossas strings. Então, nesse task card, a gente tem esse content description aqui, que é deletar tarefa. Então, eu vou chegar aqui no arquivo string e vou criar uma nova string que vai representar aquele deletar tarefa. Então, delete task. O que vou fazer? Vou copiar esse valor e colar aqui, certo? Qual outro que a gente tem aqui embaixo? O daqui de baixo é o quê? Editar tarefa. Então, dei um Ctrl D aqui e vou colocar Edit Task. Copiando, tô dando Ctrl C aqui, né, pra gente pegar o valor certinho. E editar tarefa. Ótimo. Então, vamos aqui em cima e ao invés da gente agora utilizar diretamente esse texto, o resource da string utilizado no Compose é o string resource. Esse string resource, ele permite que você passe o ID da sua string. Então, qual é o ID da nossa string? A gente coloca aqui um R, que representa o resource. Nesse caso aqui, seria desse aqui, do meu projeto aqui, né? Com RMSO task list. Ponto string. Ponto qual a string que eu quero. Nesse cenário aqui, a gente tem um de deletar task. Podemos colocar aqui para representar. Nesse outro aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito. String resource r ponto string ponto edit task. Uma observação é que possa ser que em algum momento você não esteja reconhecendo o arquivo R quando você fizer esse import. Você verifique se está importando o arquivo certo. Possa ser que às vezes ele não reconheça, então você dá um clean no projeto, que aí ele chega a reconhecer, tá? Então, nesse nosso arquivo aqui do task card, já extraímos todas as nossas strings. Vamos agora para o task list. Nesse task list, a gente tem outro content description aqui, que é adicionar tarefa. Ctrl X, vim aqui, Ctrl D, botar aqui Add
task, Ctrl V, adicionar tarefa. Venho aqui, r.string. Adicionar task. Ótimo. No nosso top bar aqui, ele está dizendo que o texto vai ser o quê? Minhas tarefas. Dá um Ctrl X. Eu vou vir aqui. Nesse caso aqui, do nosso top bar, às vezes eu gosto de adicionar alguns prefixos quando se refere a botão ou algum componente ou alguma coisa nesse tipo. Então, eu vou colocar aqui que seria nosso top bar name. Porque se por um acaso você precisar em algum momento alterar o nome do seu top bar, aí você procura na string apenas pelo top bar. Então, aqui vai ser do mesmo contexto, tá? String resource r.string.topbarName. Uma observação aqui. Nesse content description, eu esqueci de colocar o string resource. Então, ele já está reclamando aqui do icon, né? Que ele não aceita. Então, a gente vai ter que botar o string resource, que aí ele meio que faz a extração, né? Do nosso texto que a gente quer. Certo. Nós temos o que aqui agora? Nós temos nosso título, nova tarefa. Então, eu vou colocar aqui como title task, title new task. Eu vou colocar dessa forma. Então, temos nova tarefa. Então, tiro aqui, string resource, r.string.new title new task. Ó, nesse caso aqui, ele já não tá, ele não tá reconhecendo o nosso title. Então, eu vou fazer o quê? Vou simplesmente dar um sync aqui. E aí, ele agora reconhece. Então, às vezes, quando você tá adicionando novas strings, ele não chega a reconhecer de imediato. Aí, você simplesmente faz isso, tá? Para não prolongar muito essa parte das strings, eu vou extrair as strings desses arquivos. E aí, você faz aí também, uma por uma, para ir pegando o conceito. Pronto, adicionei todas as strings aqui. Você vai se deparar aqui no Task List Screen, que quando você for extrair as strings que estava aqui na mensagem e na label, ele não vai permitir, porque a gente está colocando aqui dentro do launch. Então, eu simplesmente adicionei aqui em cima o string resource dele e atribuí uma variável. O recurso de string conseguimos utilizar com sucesso, utilizando o nosso arquivo aqui de strings. Então, sempre que você precisar modificar o string diretamente, você só vem aqui nesse arquivo e faz o ajuste. Esses ajustes aqui não impactam em nada do nosso aplicativo, tá? Ele mantém, só que a diferença agora é que a gente está extraindo essas informações aqui diretamente do código e está descentralizando em um arquivo. E aí, essa organização, né, é que se você quiser também adicionar questões de tradução para outra linguagem e afins. Agora a gente vai para um segundo recurso, que é o recurso de imagens. Como a string tem esse arquivo de strings, as imagens também têm os arquivos separados para ela, que é esse daqui. Fica nessa pasta aqui do Drawable, certo? Então, todas as vezes que você quiser adicionar imagens PNG, editores XML ou algo nesse sentido, você vai ter essas informações nessa pasta Drawable, tá? E aí, para utilizar os recursos de imagens, a gente usa o Painter Resource. No nosso Task Card aqui, a gente está utilizando questão de espaçamentos, e os espaçamentos também estão todos jogados, né? Estão todos espalhados. E a gente pode utilizar tanto os espaçamentos que já estão disponibilizados no Material Theme, certo? Que ele já disponibiliza. Ou se você quiser personalizar os espaçamentos padrão para o seu projeto, você também faz. Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Os espaçamentos, eles ficam em um arquivo chamado Dimens, que é os arquivos das dimensões. Só que esse arquivo aqui, ele não tá aqui no nosso projeto. Então, quando você precisar adicionar, por exemplo, fonte, esses de dimensões, e não tiver aqui no projeto, você pode criar um, tá? Você vem aqui, value, new, value resource file e bota o nome. No caso, para representar dimensões, a gente usa o dimens.
E aí ele cria esse arquivo, certo? Para os dims que a gente vai utilizar. No nosso task card aqui, a gente está utilizando esse 8DP aqui, tanto aqui quanto aqui embaixo, quanto aqui também. Deixa eu ver, a gente está utilizando também esse 4DP aqui, utilizando o 16DP. Que mais? A gente está utilizando 24DP. Então, assim, você pega essas informações que estão sendo utilizadas e você bota uma padronização. Por exemplo, vou alterar aqui nesse de card. Nesse de card, eu vou dizer que esse espaçamento aqui de 8DP, ele vai ser um espaçamento de small. Eu vou chamar ele como small, certo? Então, eu vou botar aqui que o meu dim name, eu vou dizer que ele vai ser um space, vai representar um space small. E ele vai ter 8DP. Então, todas as vezes que eu precisar utilizar 8DP em algum componente meu, em algum espaçamento meu, eu simplesmente já chamo esse aqui diretamente. E aí eu termino padronizando meu projeto para esses espaçamentos existentes. Eu vou dar um Ctrl D aqui, vou botar um spacing medium, vou botar um de 16, por exemplo. O do corner, né, que a gente tava utilizando aqui, ó. Esse corner aqui, vamos supor esse corner, todas as vezes que a gente quiser utilizar um shape daqui, eu vou colocar para ser um corner radius. Eu vou dizer aqui que todos os corners eles vão ter 8DP. Então, quando eu for utilizar, eu simplesmente vou vir aqui. Como é que ele vai representar? Eu vou dizer que para a gente utilizar o resource de dimensões, vai ser o dims resource. E aí ele aceita um dims, certo? O ID dele. Então, o R ponto, a gente chama o dim aqui, ponto. Nesse caso aqui seria o corner radius. Copiar aqui, colar aqui. E essa forma, como eu falei, ela não muda o comportamento do seu aplicativo. Ele só realmente está extraindo e está centralizando e padronizando o seu aplicativo. Então você já deixa uma padronização. Eu quero que os espaçamentos padrões sejam, sei lá, de, 16DP. Os formatos dos radios sejam de quê? De 8DP. Então, mudei agora, não quero que seja mais de 8DP. Quando o meu projeto, eu tô achando que quero aumentar mais um pouquinho. Você vai vir diretamente aqui e você só vai fazer essa alteração, beleza? E aí já fica para você alterar o restante, tá bom? O nosso próximo carinha que a gente vai olhar vai ser as nossas cores. Nós vamos utilizar o color agora. Para a gente extrair as informações do color, mesmo esquema, tá? O colors, ele tem aqui o arquivo já, colors, e aí ele já vem, tá vindo já com essas informações aqui. Então, como eu tenho esse color que eu peguei esse color aqui e adicionei, eu vou adicionar ele aqui, vou chamar ele de green. Vou chamar ele de green. Então, eu vou simplesmente adicionar ele aqui. Aí eu removo esse zero coisa e o F. Beleza. E ele já aparece aqui, ó, do lado para você verificar se está realmente certo. Então, quando você vir aqui no Task Card, ao invés de eu utilizar esse valor aqui diretamente, eu vou simplesmente chamar o Color Resource e vou adicionar r.color.green. Pronto. Então, ele adicionou aqui a minha cor. Para os recursos de cor, a gente altera para esse arquivo aqui de colors, beleza? Outro tipo de resource que existe é os ícones. Os ícones aqui, a gente já está utilizando os ícones de forma padrão. Esses ícones aqui são do Material Design, são bem práticos de você utilizar, ao invés de você estar baixando ícones. Então, tanto do ícones, tipografia, que a gente já utilizou aqui. Tem até uma questão de shape aqui também, que a gente já tinha utilizado. Que no caso aqui, shapes. Ó, um exemplo aqui, a gente já tinha utilizado esses formatos aqui. Então, você pode, ou você utiliza diretamente do dele, né, do material, ou você simplesmente cria o seu, caso você não queira fazer a utilização dele. Quando você for fazer essas refatorações, você faz um teste, roda o aplicativo, vê que se realmente está funcionando. Eu vou rodar aqui só para a gente garantir, tá? Adicionar uma tarefa aqui.
tarefa. As cores é para manter, certo? As coisas são tudo para manter, porque a gente só está fazendo a refatoração. Então, para facilitar, né, sobre essas questões, sempre dá uma rodadinha no aplicativo, né, para verificar se está tudo ok. Não deveria alterar, mas por acaso você copiou diferente ou a cor ou alguma coisa nesse sentido, aí você vai dar uma validação, certo? Então, nossos resources, nossos recursos de string, de cor, de dimensões, eles ficam tudo centralizado, né? Porque quando a gente quiser fazer umas alterações, a gente só vem nos arquivos aqui e altera diretamente, e aí ele já altera no aplicativo todo, certo? Então, só para recapitular, quando a gente estiver utilizando questão de strings, a gente utiliza o string resource, e aí as strings, eles ficam nesse arquivo aqui de strings, que está na pasta values, res values, certo? Se a gente quiser, no caso, questões de espaçamento, a gente adiciona nos dims aqui, né? Que nesse caso aqui ele não tinha esse arquivo, então a gente veio aqui no values, botão direito, new e values resource file, a gente adicionou. Ou então se você quiser um padrão para o seu projeto, você adicionar nesse arquivo, ou você pode utilizar o do material, né? Que nesse caso aqui, um exemplo que a gente utilizou aqui, os shapes, os formatos, assim, algumas coisas ele já vem, certo? Se você quiser questão de cor, utilizar a cor, mudar a questão de cor, a gente utiliza o color resource. E aí o do color a gente também tem um arquivo especificamente para ele. Então é isso. A gente organizou as strings, as questões do espaçamento, dos dims. A gente viu onde é que fica as questões como utiliza também as questões das imagens, né, que a gente tem aqui, né, que é o Paint Resource, e viu as questões das cores. Então a gente passou tudo que a gente precisa utilizar. Então, se você quiser ver o app completo que foi implementado aqui sobre de app de lista de tarefas, eu vou deixar aqui o link da playlist, certo? A gente fez a criação do app desde o zero, né? De editar, remover, adicionar, e foi melhorando, fazendo bastante melhorias nele. Então, tem já uma playlist criada aqui. Dá uma conferida lá, se você quiser acompanhar como ficou toda essa série. E aí, se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, se inscreve aqui para mais dicas práticas que eu vou trazer. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Let's bora, devs!